Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o nosso áudio de hoje é sobre a questão 89, o último áudio aí deste bloco das questões do Tratado sobre o Homem, né? E que apresenta para nós aí uma questão bastante interessante, que é a questão 89, porque ela desvia um pouco o objeto, né, daquilo que especificamente nós vínhamos tratando aí nesse percurso, e pergunta especificamente sobre o conhecimento da alma separada, né? Para nós é interessante falar em alma separada no contexto do Tomás de Aquino, porque uma das coisas que o Tomás de Aquino faz bem lá no início do nosso percurso, né? Lá na questão 75, 76, é exatamente falar ou advogar com bastante intensidade sobre a subsistência da alma, sobre o fato de que a alma permanece mesmo após a morte do corpo, né? E a pergunta agora que norteia a questão 89, ela pode ser entendida da seguinte forma: o que o Tomás está fazendo aqui é dizer, ou tentar apontar o que é que a alma fica fazendo quando ela está separada do corpo, né? Ou seja, no estado pós-vida presente, né? Ou seja, quando os indivíduos morrem, né? Encontram-se aí suas almas intelectivas separadas dos corpos, né? O que acontece com essas almas, né? Como elas conhecem, elas mantêm o conhecimento que elas possuem, elas continuam conhecendo as coisas. O que acontece com essas almas, né? Do ponto de vista do conhecimento, viu, gente? O Tomás de Aquino, para entender o que o Tomás de Aquino está dizendo, né, de uma maneira geral, sobre o que acontece com a alma após a morte, a gente precisaria fazer um longo estudo sobre a obra dele. Obviamente isso é possível de fazer, é possível esclarecer essas questões, mas é como eu disse para vocês, é muito amplo e nos levaria para questões muito distantes dessas questões que nós analisamos aqui, né? Mas é um tema forte dentro do pensamento do Tomás, porque é um tema forte dentro de um desenvolvimento conceitual que tem em consideração o paradigma cristão, né? Então isso faz dessa questão extremamente interessante, porque ela nos aponta aí uma certa guinada, né? Uma certa junção entre categorias filosóficas, aristotélicas, neoplatônicas, com elementos do cristianismo, né? De uma doutrina cristã bem marcada aí dentro do pensamento do Tomás. Vamos ver. No artigo 1, né, o Tomás pergunta se a alma separada pode inteligir alguma coisa, né? Ou seja, essa alma que já se separou do corpo, né? O que ela intelige? Diz o Tomás: donde o modo de inteligir, voltando-se para as fantasias, ser natural à alma, como também unir-se ao corpo. Mas o ser separado do corpo está à margem da noção de sua natureza, e igualmente o inteligir sem voltar-se para as fantasias lhe é à margem da natureza. Por isso, une-se ao corpo para isso, que seja e opere de acordo com a sua natureza, né? Essa passagem é muito interessante porque é o seguinte: o Tomás, ele não vai tratar a união entre alma e corpo como um prejuízo para a alma, né? Se a gente lê alguns autores de inspiração platônica, né, como o próprio Plotino, né, um neoplatônico do início da cristandade, ele não é cristão, mas ele é lá do início, né, da era cristã, nós vamos ver que muitos autores depositam um certo enfraquecimento da alma no momento em que ela se junta ao corpo, né? Para o Tomás, não. Para o Tomás, a alma se junta ao corpo porque é natural dela fazer isso, né? E isso não enfraquece a alma nesse sentido, mas sim faz com que ela una-se convenientemente com isso, né? O Tomás não entende, né? Isso é bom, gente, que fique claro para nós aqui, que o Tomás não entende que a união entre alma e corpo seja um castigo, viu, gente, para o corpo, para a alma. Não é isso. Não é isso que é o castigo, né? Vamos dizer assim. A união entre alma e corpo se dá
por uma naturalidade dessa união, né? Ou seja, isso é conveniente para o corpo e conveniente para a alma, por isso que eles se unem, né? E é como o Tomás diz, o conhecimento a intelecção, ela é voltar-se para as fantasias, né, para os fantasmas, né? É o que está na sua natureza. Vamos ver, vamos seguindo. Ora, é manifesto que entre as substâncias intelectuais, de acordo com a ordem da natureza, as que estão mais abaixo são as almas humanas, né? Ou seja, os seres humanos seriam as almas intelectuais mais baixas, exatamente porque estão nos corpos, né? Ora, a perfeição do universo exigia isto para que houvesse diversos graus nas coisas. Se, portanto, o grifo é meu, viu, gente? As almas humanas fossem estabelecidas por Deus, de modo que inteligissem pelo modo que compete às substâncias separadas, não teriam um conhecimento perfeito, mas um conhecimento confuso e geral. Logo, para que possam ter um conhecimento perfeito e próprio das coisas, foram estabelecidas naturalmente de modo que se unam aos corpos e assim, a partir das próprias coisas sensíveis, alcancem um conhecimento próprio delas. Assim como os homens rudes não podem ser conduzidos à ciência, senão pelos exemplos sensíveis, né? Ou seja, o Tomás está apelando aqui para uma gradação das coisas, né? A ordem, né, hierárquica das coisas, do universo, né? Ela é regida exatamente, ela rege também todos aqueles que estão inseridos nela por essa ordem, né? Então, as almas humanas, na medida em que elas conhecem as coisas corpóreas melhor do que as incorpóreas, se deve ao fato de que elas estão também inseridas na corporeidade, como a gente pôde ver lá na questão 88, né? Se as almas, né, fossem, como diz aqui na passagem grifada, né, fossem estabelecidas por Deus de modo que inteligissem pelo modo que compete à substância separada, o que elas iam conhecer dessas coisas seria confuso e geral. Por quê? Né? Porque precisa ter respeitado aí uma relação de coextensividade, né? Ou seja, quando eu conheço alguma coisa material, eu conheço a regra geral daquela coisa ou a definição geral daquela coisa, o conhecimento que a regra geral me fornece completa o conhecimento que eu tenho da coisa individual e vice-versa, né? O conhecimento dos dois tem que ser unido para que eu possa conhecer plenamente. Então, é como se eu pudesse dizer, se eu tivesse que dizer o seguinte: eu posso saber de uma maneira confusa e geral o que é um anjo, mas o meu conhecimento de um anjo nunca seria perfeito, exatamente porque eu não tenho condições de ver um anjo, não tenho condições de enxergar, não tenho condições de ter um contato sensível com isso. Por isso meu conhecimento é confuso e geral, né? E ele sempre seria desse modo. Por quê? Porque o tipo de conhecimento que eu posso ter a respeito dessas coisas que estão distantes da composição também distancia o meu conhecimento, né? Da possibilidade de aperfeiçoamento, né? Eu conheço isso de uma maneira confusa, eu conheço isso de uma maneira geral. Artigo 2. Se a alma separada intelige as substâncias separadas. Vejam, gente, que essa questão 89 inteira, ela está tratando da alma separada do corpo, né? Da alma, para falar em termos mais gerais, da alma cujo corpo está morto, né? Que o indivíduo morreu, né? Essa é uma alma separada. Tá vendo como isso faz muito sentido dentro do pensamento do Tomás? Ele defendeu muito isso lá no início, né? Nós vimos isso nas primeiras questões do curso, ele defendendo essa subsistência da alma, né? Por quê? Porque para um cristão como Tomás, né, obviamente a alma tem que permanecer viva, né, depois da morte do corpo. E aí ele pergunta: se a alma separada intelige as substâncias separadas? Ele diz: mas quando estiver separada do corpo, intelige, né, essa alma, não voltando-se para as fantasias,
mas para o que é de acordo consigo inteligível, donde existir a si mesma por si mesma. Ora, é comum que toda substância separada, que intelige o que está acima de si e o que está abaixo de si, ao modo de sua substância. Não, isso está no livro das Causas, uma obra importante aí desse período, dos séculos 11, 12, 13, né? 14 também, tem muita relevância lá ainda. Né? Com efeito, eu sigo a leitura. Algo é inteligido da maneira como está no que intelige. Está vendo? O princípio da semelhança. Né? Ora, algo está em outro ao modo do em que está. Né? Ou seja, então, eu sou capaz, né? Os homens são capazes de inteligir, a alma separada, ela é capaz de inteligir, né? Mas ela é capaz de inteligir ainda ao seu modo. Né? Ou seja, se uma alma que depende do corpo para completar sua intelecção não tem mais o corpo, ela vai continuar recebendo as coisas que ela intelige ao seu modo, só que essa intelecção vai ser um pouco mais fraca, né? Ou melhor, vai ser um pouco mais geral e confusa, exatamente porque ela não tem mais o corpo, né? E a contrapartida da atuação dos sentidos corpóreos, que ajudam e completam aí o conhecimento dela. Artigo 3. Se a alma conhece tudo o que é natural. A alma separada intelige por espécies que recebe por uma influência do lume divino, assim como os anjos, né? Ou seja, segundo Tomás, quando a alma está separada do corpo, ela teria a possibilidade de sofrer uma influência direta de um lume divino, vamos dizer assim, da luz divina, né? Que os seres compostos já recebem, né? Os seres humanos recebem. A gente já pôde ver aí, acho que na questão 84, se eu não estou enganado, que o Tomás fala que o nosso intelecto agente, o intelecto agente dos seres humanos, é iluminado pelo intelecto divino, né? Então, fora do corpo, essa influência ainda é maior, né? No entanto, diz ele, como a natureza da alma está abaixo da natureza do anjo, ao qual esse modo de conhecer é connatural, né? A alma separada não obtém, por tais espécies, um conhecimento perfeito das coisas, mas como que em geral e confuso. Né? O que o Tomás está dizendo aqui é o seguinte, o homem também recebe a luz divina do mesmo jeito que o anjo recebe. Só que o tipo de conhecimento que é natural ao homem é aquele conhecimento que ele extrai dos fantasmas, né? Extrai das fantasias, ele tira das coisas sensíveis, né? E a partir disso, dessa abstração, ele especifica, né? Ele torna esse conhecimento um conhecimento das espécies inteligíveis. O anjo, no caso do anjo, isso seria natural, né? Todo conhecimento que um anjo tem sobre as coisas, ele receberia diretamente da luz divina. Então, essa forma de conhecer, que é natural a ele, faria com que o conhecimento que ele tem das coisas fosse perfeito. Ao passo que o homem, como esse conhecimento não é natural, ele não seria perfeito. Né? O que isso significa? Né? Significa o seguinte, o que o Tomás de Aquino parece estar apontando aqui, né? De fato isso vai ficar patente, né? É que o homem, enquanto tal, né, é um ser constituído de corpo e alma. Ele não é uma alma sozinha vagando. Né? A alma, ainda que um princípio subsistente, ela torna-se um indivíduo completo enquanto ato, enquanto ser, na medida em que ela tem o corpo. Né? Ou seja, o que os homens, a espécie humana é, do ponto de vista da sua realização perfeita, está no fato de que ela é um ser constituído de corpo e alma, e não simplesmente um ser que está constituído de alma intelectiva, como é o caso do anjo, por exemplo. Né? O Tomás aponta isso de uma maneira muito intensa, como a gente pode estar vendo aqui. Né? A gente percebe que há uma insistência aqui no fato de que a alma separada do corpo, ela não contempla muito bem as coisas, né? Porque esse não é o modo, vejam como isso é sério, né? Isso não é o modo natural dessa alma conhecer, está desrespeitando a própria natureza dessa alma, né? Então, há uma intensidade nisso, né? A gente sabe, por exemplo, a partir da obra do Tomás, lá no final da Suma de Teologia,
Ele vai, quando ele está falando um pouco sobre questões, né, da escatologia cristã, né, falando sobre o final dos tempos, o juízo final, o apocalipse, etc., ele fala também sobre o que acontece com os bem-aventurados, né? E entre outras coisas, ele diz que essas pessoas, depois do juízo final, os bem-aventurados, os santos, etc., os indivíduos que foram salvos, obviamente, eles vão receber um novo corpo, né? Aí sim um corpo em conformidade com a nobreza das almas desses indivíduos, né? Mas eles vão receber um corpo, tá vendo? Tomás não priva, né, do ponto de vista da sua percepção da escatologia, ele não vai privar o homem de um corpo, porque ele entende que essa relação do homem é natural, tem que haver um corpo nos indivíduos da espécie humana. Artigo 4. O Tomás diz: se a alma separada conhece os singulares, né? E aí ele vai explorar isso a partir desse duplo modo aí de inteligir, né? Que a gente já viu mais diretamente o modo por abstração, né? Até agora, e ele aplica esses dois modos, né? Vamos pensar no seguinte: por abstração, a partir das fantasias, né? Que as coisas são conhecidas pelos indivíduos, né, da espécie humana. Isso é um modo de intelecção. Desse modo, os singulares não podem ser conhecidos diretamente pelo intelecto, né? Lembram-se do seguinte, né? Quem conhece os singulares, quem tem contato com os singulares, são os corpos, né? Os sentidos externos, que transformam isso em imagem, em fantasmas, que são passados para os sentidos internos, que são filtrados pelos sentidos internos e vão para a alma intelectiva propriamente dita, né? Vão para a atuação dos intelectos nisso. Essa atuação dos intelectos, ela é indireta, né? Porque ela não vai mais no particular das coisas, ela vai já na ideia geral, na noção da coisa, né? Então não é um conhecimento diretamente aplicado pelo intelecto, né? O conhecimento dos singulares. O outro modo que o Tomás está dizendo é a influência das espécies a partir de Deus, né? Ou seja, Deus, esse conhecimento seria influído de Deus a partir, né, nas coisas, a partir dele nas coisas. E aí ele diz, né, o intelecto pode conhecer os singulares, pois esses são semelhanças participadas de sua essência divina, né? Ou seja, tudo aquilo que existe individualmente, ele está contido na essência divina, ou seja, aquilo que existe, existe porque em algum momento Deus pensou nessa coisa, né? Isso está na mente divina, né? E todas essas coisas são semelhanças, né? Elas participam da essência divina. Tudo que existe participa da essência divina. É como se eu pudesse dizer o seguinte: em cada coisa particular e individual que existe, existe também uma fagulha da essência divina. É isso, né? Então, nesse caso, né, da alma separada, esse conhecimento, né, seria possível a partir da contemplação dessa participação das coisas individuais nas coisas, né, que as coisas singulares possuiriam, né? Mas vamos ver. E ele diz: as almas separadas, no entanto, não podem conhecer por tais espécies, senão os singulares, né, aqueles singulares aos quais estão, de certo modo, determinadas, ou por um conhecimento precedente, ou por alguma afeição, ou por alguma relação natural, ou por ordenação divina, pois tudo é recebido em algo, é determinado neste, de acordo com o modo do recipiente. Basicamente, o que o Tomás está dizendo aqui? Tomás está dizendo que a alma separada, né, a alma do indivíduo depois que morre, o que ela pode conhecer das coisas particulares são apenas aquelas coisas que já estão contidas nela, né? Ela não aprende nada desse mundo aqui mais porque ela não consegue construir um fantasma disso, né, de nada que esteja aqui. Mas o que já está nela continua, né? Então o conhecimento dela pode ser mantido na medida em que, a respeito dos singulares, né, pode ser mantido a partir do que ela já possui, né? Pode ver que ele diz, ó,
os conhecimentos dos singulares estão determinados pelo conhecimento precedente, né? Se eu já tenho conhecimento disso, ele permanece. Ou por alguma afeição, ou seja, ou aquele objeto do conhecimento me interessa muito, ou ele é naturalmente relacionado à minha existência, ou participa de tal modo da ordenação divina que ele não pode deixar de estar ali, né? Ou seja, tudo aquilo que é recebido em alguma coisa é determinado conforme a recepção. Então permanece em mim isso. Tudo que é como se eu pudesse dizer o seguinte: tudo aquilo que a minha alma conhece torna-se propriedade da minha alma, né? Porque é recebido ao modo da minha alma. Melhor ainda, a gente poderia dizer que tudo aquilo que é recebido pela minha alma torna-se parte da minha alma, porque é recebido conforme a minha alma, né? É um acréscimo de atualidade na minha alma. Então torna-se uma parte dela. E isso não se perde, né? Isso não é perdido. Nem aquilo que depende do corpo é perdido, né? Segundo Tomás. Aquilo que depende do corpo, ele fica inativo enquanto não tem corpo. Se em algum momento se restaurar aquele corpo, aquilo volta a ter uma atividade ordenada, correta, né? Artigo 5. Se um hábito de ciência adquirido aqui permanece na alma separada, né? Lembra do hábito da ciência, né? Agora é interessante porque isso sobre o qual nós falamos agora no artigo 4 é exemplificado aqui, né? O Tomás diz lá no artigo 4 que o conhecimento precedente fica na alma, né? O que é o conhecimento precedente, senão um hábito da ciência ou um ato da ciência, né? Essas duas coisas, né? Ele está perguntando aqui, nesse caso, se o hábito da ciência adquirida permanece na alma humana, né? Ele diz: ora, posto que a ciência está no intelecto, que é o lugar das espécies, como está dito no livro 3 do Sobre a Alma, né, do Aristóteles, é preciso que o hábito da ciência adquirida aqui esteja parcialmente no próprio intelecto. É exatamente o que eu disse, né? Se o hábito da ciência foi adquirido aqui e permanece no intelecto, mesmo que essa alma intelectiva perca esse corpo, esse hábito que está no corpo, ele permanece, né? A gente pode pensar o seguinte, né? Aquela coleção de fantasmas que está lá na imaginação, ela não está mais acessível, não, porque o indivíduo não carrega isso, né? A imaginação depende do corpo, né? Então isso é perdido. Agora, o que está no intelecto, o raciocínio, a composição, a divisão, o juízo a respeito das coisas, aquilo sim permanece na alma, né? É interessante que isso tem uma implicação escatológica muito forte, né? Pensem no seguinte: o indivíduo, né, se a gente considerar essa proposição dessa maneira, o indivíduo da espécie humana, enquanto ele está no corpo, ele pode se tornar bom ou mal, né? Ele pode ser bom ou mal e mudar, né? Ele pode ser mal e se tornar bom, ou ele pode ser bom e se tornar mal. Depois que ele perde o corpo, ele não pode mais deixar de ser o que ele é, né? Se ele é mal, ele permanece mal. Se ele é bom, ele permanece bom. Exatamente por quê? Porque ele vai sustentar os hábitos que ele já tinha da ciência, né? E também os hábitos da vontade, né? Essas coisas estão todas determinadas. Eles vão permanecer determinados, né? Eles não vão mudar. E ele não vai adquirir novos, né? Ele vai continuar com aqueles que ele tem. Então, se ele é mal, ele vai ser mal para sempre. Se ele é bom, ele vai ser bom para sempre, né? Ele só pode ser bom ou mal se ele estiver no corpo. Ou melhor, ele só pode mudar entre bom e mal se ele estiver no corpo. Veja só. Ora, ainda no artigo 5. Ora, assim como de fato o ato do intelecto está principal e formalmente no próprio intelecto, mas material e dispositivamente nas faculdades inferiores, o mesmo deve ser dito também acerca do hábito, né? Ou seja, o hábito da ciência, ele está tanto nas faculdades inferiores da alma, como também principalmente e formalmente no próprio intelecto. Então eu não perco o hábito da ciência que eu já possuo, né? Aquilo que está na minha alma vai permanecer nela, né? Na minha alma intelectiva, viu, gente?
Nas partes que dependem do corpo, não. Mas na parte que é subsistente e independente do corpo, sim, permanece. Vamos ver. Por isso, né, diz o filósofo aqui é o Aristóteles. Por isso, o filósofo, no livro supracitado, que é o De Anima, né, o livro sobre a alma do Aristóteles, sustenta dois modos pelos quais a ciência corrompe-se por si. Isto é, o esquecimento, por parte da memória, né, da faculdade memorativa, e o engano, por parte da argumentação falsa. Mas isso não tem lugar na alma separada, né? Cumpre dizer, por exemplo, que o hábito da ciência, na medida em que está no intelecto, permanece na alma separada, né? O Aristóteles diz lá, né, que a ciência pode se corromper por si por duas maneiras. Primeiro, que eu posso esquecer dela, né? E segundo, porque eu posso me enganar, né? Nos dois casos, nem no esquecimento e nem no engano, isso não vai se aplicar mais na alma intelectiva separada. Exatamente por quê? Porque o engano faz parte da argumentação falsa. A argumentação falsa faz parte da linguagem, né? A linguagem, entre outras coisas, ela depende das capacidades inferiores da alma, né? A linguagem das almas separadas é outra história, né? Não se fala mais, né? As almas não falam umas com as outras no mesmo sentido que a gente entende a fala, o discurso, etc, né? E o esquecimento, do mesmo modo, né? Se a gente lembrar da questão 79, por exemplo, Tomás vai dizer, olha, a memória faz parte dos sentidos internos, então ela está ligada ao corpo, eu posso perder. Mas a memória intelectiva, ela é diferente, porque ela é o próprio intelecto, né? E aí eu não posso perder. Então eu esqueço, como eu disse, as coisas da memória sensitiva. O que eu não esqueço são as coisas da memória intelectiva, né? Exatamente isso. É outra moral da história interessante que pode ser aplicada aqui, né? Se a gente pensar nesses termos, um indivíduo que viveu a sua vida inteira voltado exclusivamente para satisfazer o corpo, né? Esse indivíduo ele passa a vida inteira fazendo com que a sua alma intelectiva satisfaça as vontades do corpo. Depois que esse indivíduo, essa alma se separa do corpo, né? O que vai restar nela, né? Muito pouco. Por quê? Porque tudo que existia nesse indivíduo estava voltado ao corpo. Depois que ele perdeu o corpo, né? Resta muito pouco da alma intelectiva em si mesma que ele possa utilizar, né? Então, tá vendo? Para o Tomás de Aquino, a situação do homem enquanto indivíduo, enquanto ser participante da criação, está completamente inclinada para uma posição intelectualista, né? Ou seja, o intelecto e o ato do intelecto, na medida em que eles estão comprometidos, eles também comprometem todo o resto, né? Eles bagunçam todo o restante da coisa. Vamos seguir. Artigo 6. Se o ato, vejam a diferença, né? Não estou falando do hábito da ciência, mas sim do ato da ciência adquirida aqui, permanece na alma separada, né? O ato da ciência, qual que é a diferença entre hábito e ato, né? O hábito da ciência é um movimento de passagem da potência ao ato, né? Ou seja, o hábito da ciência é o caminho que a alma encontra para chegar ao ato da ciência, né? Então, um caminho intermediário ali. Por isso que o Tomás de Aquino vai falar muito sobre ciências intermediárias, né? Essas ciências intermediárias, elas seriam estrategicamente organizadas para levar a alma aos atos da ciência, né? Muito interessante isso. Portanto, como as espécies inteligíveis permanecem na alma separada, como foi dito no artigo 5, mas o estado de alma separada não é o mesmo como é agora, segue-se que a alma separada pode, de acordo com as espécies inteligíveis adquiridas aqui, inteligir o que inteligiu antes, não porém do mesmo modo, isto é, voltando-se para as fantasias, mas do modo adequado à alma separada, né? Ou seja, a alma, o ato, isso se aplica do mesmo modo que se aplicou no hábito, né? O ato da ciência que há na alma permanece na alma. Só que ele não pode acessar mais esses atos
a partir da mesma lógica, porque ele não pode se voltar para as fantasias, porque ele não tem mais as fantasias, né? Vamos seguir. Artigo 7. Aí é muito interessante, né? Se a distância local impede o conhecimento da alma separada, né? Porque no estado corpóreo, os indivíduos têm uma dificuldade de, né? Vamos pensar no seguinte: se a coisa que você quer enxergar está muito longe, você não consegue enxergar direito, né? Se o ruído que você quer escutar é muito baixo, você também não consegue enxergar direito. O que o Tomás está perguntando é se há algum impedimento local para o conhecimento da alma separada, né? Vamos ver. Ora, diz ele, a alma separada intelige os singulares por influxo de espécies pelo lume divino, né? A gente falou sobre isso. O qual lume se refere-se igualmente ao que está próximo e distante, donde a distância local não impede, né, de modo nenhum, o conhecimento da alma separada. Ou seja, a questão de distância e de lugar, né, essas categorias, elas deixam de ser aplicadas à alma separada do corpo, ou seja, a própria constituição de lugar, né, ela passa a ser um pouco estranha nesse sentido, porque tudo isso, e aí o Tomás é muito insistente nisso, todos esses aspectos estariam diretamente relacionados a uma tridimensionalidade corpórea, né? Ou seja, eu não posso falar que a alma esteja em algum lugar se ela não tiver um corpo, né? Essa noção de distância, ela fica completamente perdida nesse sentido. Artigo 8. Se as almas separadas conhecem o que se passa aqui, né? Aí é que a gente vê a presença um pouco mais diretamente cristã da questão, né? Diz o Tomás, em resposta, cumpre dizer que, de acordo com o conhecimento natural, do qual se trata aqui, as almas dos mortos desconhecem o que se passa aqui. A razão disso pode ser entendida a partir do que foi dito no artigo 4. Pois a alma separada conhece os singulares pelo fato de que de um certo modo, está determinada com eles, ou pelo vestígio de algum conhecimento ou afeição precedente, ou por ordenação divina, né? Ou seja, as almas dos seres humanos não separadas, mortas do mundo composto, não conheceriam o que se passa aqui, né? Elas se voltariam para outras coisas. Mas, né, no entanto, parece mais de acordo com a sentença de Gregório, né, um dos pais da igreja, que as almas dos santos que vêm a Deus conhecem tudo de presente que se passa aqui. Com efeito, são iguais aos anjos, dos quais mesmo Agostinho assevera que não ignoram o que se passa entre os vivos. Mas como as almas dos santos estão unidas perfeitamente à justiça divina, nem se entristecem, nem se imiscuem, né? Eu errei um S aí, nem se tornam imiscuídas nas coisas dos vivos, a não ser na medida em que a disposição da justiça divina permite, né? Ou seja, as almas dos vivos, dos mortos, ignoram o que se passa nesse mundo, né? Mas as almas dos santos podem sim, na medida em que a justiça divina exigir, elas podem se imiscuírem nas coisas dos vivos, né? Isso é muito importante porque a gente tem aí no horizonte da história do cristianismo um rol de contatos divinos, né? Os seres humanos têm contato com santos, com anjos, etc., né? Então essa via ela tem que estar em alguma medida permissível, né? Ela tem que estar garantida aí em alguma medida. Como eu disse para vocês, essa questão é de longe a mais curiosa de todas aquelas que a gente estudou, né? Exatamente porque ela tenta fechar toda essa sentença que foi começada lá na questão 75, né? Que é o quê? Bom, nós tratamos dos atos da alma, tanto do ponto de vista da sua corporeidade, quanto do ponto de vista da sua separação do corpo, né? Apontando aí o que está no rol dos atos da alma, tanto do ponto de vista da composição quanto do ponto de vista da separação, e que isso estaria atrelado, né, diretamente a uma escatologia cristã, né? Estaria relacionado diretamente ao que a cosmologia cristã propõe como destino para o homem, né? Como destino para a humanidade, como destino para os seres que estão inseridos aí na racionalidade da criação, vamos dizer assim, né? Que participam racionalmente do universo, né? O homem, os seres humanos seriam, sim,
né, esses seres, os mais baixos, como a gente viu alguns agora há pouco, né, os mais baixos dentre essa escala, no entanto, eles estão inseridos como seres racionais do mundo, né, do universo. Bom, espero ter ajudado vocês com esse áudio. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo fórum, né, me procurar aí pelos canais de sempre, né, bom, e aí seguimos aí com a nossa semana de estudos. Um abraço a todos e bons estudos e uma boa semana. Tchau, tchau.